Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós, né? Graça, misericórdia, seja com todos nós nesse dia. É o 5, né, de dezembro de 2022. Graças a Deus, né? Amém. Pela conservação das nossas vidas, né? Pelos livramentos, né? Pelo pão de cada dia, por tudo mais que Ele tem feito nas nossas vidas, né? Entendimentos, né, irmão? Entendimento da palavra, discernimento da igreja, das religiões, né? Graças a Deus, né? Então, vamos continuar aí com a nossa pequena história aí. Nós estamos falando aqui da reforma, né? Na França, né? Certo? E aí a gente viu que os valdenses, né, que eram, digamos, franceses, digamos assim, né, que dominavam lá, né, uma parte da França, eles aceitaram o calvinismo, né? É isso? Entraram lá para a teologia do Calvino, né? E aí o que o Calvino fez? Ele pegou 155 pastores, né, treinados em Genebra, e esses pastores foram mandados para a França no ano de 1555 até o ano de 1556. Aí os valdenses, então, né, aderiram, né, à teologia lá do Calvino. Aí no ano de 1559 aconteceu o primeiro sínodo, né, dos protestantes lá na França, o qual adotou a confissão galicana, né, de fé. E chamaram a confissão dele de confissão galicana, né? E essa confissão ela foi preparada pelo Calvino, né? O Calvino era o líder deles, né? E aí, a partir de 1560, esses protestantes lá calvinistas, né, passaram a ser conhecidos pelo nome de huguenotes, né? E eles se tornaram poderosos, né, irmãos? E organizados. E formaram uma espécie de reino dentro do reino da França, né? Começaram a competir, né, com o rei da França lá, né, e a corte dele, né? O rei da França era católico, né? Aí o que aconteceu? Né, o reino francês não suportou, né, o poder dos huguenotes e implementou uma grande perseguição, né, contra eles entre os anos de 1538 até 1559. Foi muito tempo, né? E aí essa perseguição aconteceu o quê? Né? Se transformou em 8 guerras, né? 8 guerras religiosas, né? Seguidas de massacres, né? Então houve massacres entre os anos de 1562 até o ano de 1598. Muitas guerras, né? Aí essas guerras incluem o quê? A famosa noite chamada de São Bartolomeu, né? Eles lá chamam de São Bartolomeu, né? A noite de São Bartolomeu. Entre essas guerras aí. O que aconteceu nessa noite? Em agosto de 1572, o assassinato de mais de 2.000 pessoas em Paris, né? Certo? Foram chacinados de 10 a 20 mil pessoas. Suas propriedades confiscadas pelos católicos romanos, né? Então, guerras e mais guerra lá por causa disso, né? Por causa dessa reforma lá na França. Um líder dos huguenotes, né, um deles, né? Ele voltou para a igreja romana, né? Certo? Saiu, né? Depois voltou. Em 1593, né? E aí o que ele fez? Ele promulgou
um edito de Nantes, né, em 1598, que concedeu a liberdade religiosa, né, certo? Aos huguenotes, né, que se tornaram um reino dentro do reino francês, né? Então esse líder, ele tudo leva a crer que ele tinha origem espanhola, né? E aí o que aconteceu com esses huguenotes? Eles dominaram mais de 200 cidades, né? Onde eles organizaram os seus exércitos. E aí em 1685, o Luís XIV, rei da França, né, revogou essa liberdade, né, religiosa concedida aos huguenotes, porque o Luís XIV ele desejava para o seu reino um só Estado, né, um só rei e uma só fé. Ele era católico, né, ele queria só um rei, um só Estado e uma só fé. E os huguenotes fugiram então para onde? Para a Inglaterra, né? Fugiram lá para a Inglaterra. Também foram para a Prússia, teve uma parte que foi para a Prússia, outra foi para a Holanda, para a África do Sul, né, inclusive, Estados Unidos, lá no estado da Carolina do Norte e do Sul, né? Então eles se espalharam aí por boa parte do mundo, né? E a partir daí, o protestantismo reformado perdeu a sua influência na França, né? Dominada pela igreja romana. Porque eles eram seguidores de Calvino, então eles eram o quê? Eles faziam parte da igreja reformada, que são as igrejas do Calvino, né? Que seguem o calvinismo, né? A teologia do Calvino, certo? E aí então, o que aconteceu? A igreja romana voltou a dominar a França, né? Porque os huguenotes foram-se embora para as outras regiões, conforme nós vimos aí. E aí, vamos ver aqui a fé reformada na Alemanha. Então a fé reformada na Alemanha, né? Vamos ver aqui o que aconteceu com a fé reformada lá na Alemanha. Porque nós sabemos que a reforma lá foi a do Lutero, né? E a fé reformada, né? As igrejas reformadas são calvinistas, né? Então vamos ver aqui o que aconteceu. No ano de 1524, né? Até o ano de 1525, irrompeu lá na Alemanha uma revolta dos camponeses, né? Que influenciados por reformadores, né? Principalmente quem? Pelos anabatistas, principalmente, né? Certo? E aí esses camponeses se revoltaram contra as elites, né? E os senhores feudais, né? Que os oprimiam, né? Eles eram vassalos, né? Tinham que trabalhar lá, né? 24 horas no dia para poder pagar lá as suas dívidas. Os camponeses, eles queriam ser livres, né? E não vassalos, né? Então o que aconteceu? Foram massacrados, né? Foram massacrados pelas elites e, segundo a história, mais de 300 mil camponeses, né, existentes, né? Foram mortos mais de 100 mil deles, massacrados, né? E o Lutero, né? Ele se opôs a essa revolta, ele não concordou com a revolta dos camponeses. E essa revolta ela se alastrou para outras áreas, né? Outros países como a Suíça, a Áustria, né? Certo? Aí, pelo não apoio de Lutero, muitos camponeses se tornaram anabatistas, né? Abraçaram lá as doutrinas dos anabatistas, né? Os anabatistas tinham várias controvérsias com o luteranismo, né? Conforme nós já vimos aí. E com o aparecimento do calvinismo, os camponeses mais conservadores abraçaram o calvinismo, né? 1530, 3 cidades alemãs
fizeram a sua confissão de fé ao calvinismo, né? E essa confissão se alastrou pelo Reno, né, pelo rio Reno, né, pela cidade de Estrasburgo, pelo Palatinado, que é uma região lá da Alemanha, Heidelberg, cidade lá também, e Heidelberg se tornou o centro das igrejas reformadas na Alemanha, né, com a doutrina do calvinista, do Calvino, né? E nós vamos parar por aqui hoje, né? Paz seja com todos nós e até amanhã, se Deus quiser.